diga para o seu irmão ao lado: Deus me chamou para viver debaixo do avivamento. Aleluia. Eu queria que você ficasse de pé só um minutinho. Nós vamos orar, agradecendo ao Senhor, ao nosso Rei, por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, amém? Dando as boas-vindas ao Senhor nessa festa para Ele, dando as boas-vindas ao Espírito Santo. Pai, nós queremos Te agradecer nessa noite por tudo aquilo que o Senhor tem produzido nas nossas vidas. Nosso coração está alegre porque o Senhor nos tem abençoado, Pai. E nós queremos dedicar essa festa ao Senhor. Queremos dar as boas-vindas ao Senhor. Queremos dar as boas-vindas ao nosso Rei, Yeshua, nosso Filho. Queremos dar as boas-vindas ao Teu Espírito e dizer que nós estamos em boa dependência, que nós precisamos da Tua bênção sobre nós. Por isso nós erguemos as nossas mãos e aplaudimos o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Diga o Senhor: Hag Sameia Sukkot. Feliz festa de tabernáculos. Dê um abraço a pelo menos 3 pessoas. Faça aí um elogio ao seu irmão. Queria agradecer ao apóstolo Marcelo, ao pastor Elinéia. Para nós é sempre um prazer estar aqui com os irmãos. Os dois são pessoas muito especiais, né, para mim e para minha esposa. A gente tem um carinho, uma afeição muito grande entre nós. E nós nos sentimos muito honrados com o convite dele de estar aqui. Ele queria que nós estivéssemos por todos os dias da festa, mas a data da festa dele caiu justamente na nossa festa. Aí não foi possível estar aqui toda semana com os irmãos. Mas eu disse para ele: vamos montar um complô espiritual e quem sabe eu quiser a gente não faz a festa juntos, não é verdade? E aí vai ser uma bênção. Mas eu queria dizer que é um prazer estar aqui com os irmãos. E eu creio que Deus vai abençoar muito as nossas vidas. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí no livro de Deuteronômio, capítulo 16. De fato, essa chuva é um sinal para nós, porque você sabe que além da chuva natural existe uma chuva espiritual. Essa chuva natural que cai, ela faz brotar somente a semente natural, mas a chuva espiritual, ela faz brotar toda a semente espiritual que Deus tem colocado nas nossas mãos, que Ele tem desatado sobre a nossa vida. E eu creio que quando cai uma chuva dessa natural, ela é um sinal de que a chuva espiritual também vai cair sobre nós. Então diga para os irmãos: se prepare, querido, prepare suas sementes. Deus está preparando a terra para ela receber a sua semente e te dar uma colheita extraordinária. Quem é que precisa colher na presença do Senhor? Então Deus vai te dar a colheita em nome de Jesus. Amém? Nós estamos aqui para celebrar a festa dos tabernáculos. Para nós é um prazer, de fato. Algumas pessoas ainda não compreenderam a revelação e o porquê de celebrar as festas. A Bíblia diz que as festas são do Senhor. É claro que Deus não precisa de festa, porque tem festa todo dia no céu. Deus é o Deus festeiro. Cada pessoa que se converte, Deus faz uma festa no céu. Como tem gente salva aos milhares todos os dias, no céu tem festa todo dia. Então a festa é mais para nós do que para o Senhor. E às vezes as pessoas questionam: vocês estão celebrando a festa dos judeus agora? E ainda
16, diz assim no versículo 13: a festa dos tabernáculos celebrá-la-ás por 7 dias, quando houveres recolhido da tua era e do teu lagar. Alegrar-te-ás da tua festa, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas cidades. 7 dias celebrarás a festa do Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus há de abençoar-te em toda a tua colheita e em toda a obra das tuas mãos, pelo que de todo te alegrarás. Diga para o seu irmão: Deus vai te abençoar em toda a tua colheita e em toda a obra das tuas mãos. Aleluia. Então a festa de tabernáculos é o tempo de Deus derramar bênção sobre nós. As festas, Deus mesmo estabeleceu, são sinais de Deus para nós. Você sabe que a gente pode compreender isso, porque a Bíblia diz que Deus trabalha por estações e por ciclos. Domingo eu estava falando sobre isso na igreja. Deus tem um relógio e o relógio de Deus funciona de uma forma diferente do nosso. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 1, que quando Deus criou todas as coisas, quando Ele criou os luminares, Ele estabeleceu estações, dias e anos. E as estações, os dias e os anos que Deus criou, elas regulam tudo aquilo que Deus liberou como produtividade, como multiplicação, como frutificação do planeta. Os animais obedecem esses ciclos de Deus, as plantas obedecem esses ciclos de Deus. Então Deus trabalha por ciclos. É como se Deus trabalhasse por estações. E toda a terra ela produz e ela frutifica dentro desse ciclo e dentro desse tempo de Deus. Nós chamamos esse ciclo, nós chamamos esses tempos de Deus de mover de Deus. Quando a gente precisa que Deus faça algo, a gente clama, fala: Deus, traz o teu mover. E a igreja clama o mover de Deus. Esse mover de Deus é um tempo oportuno, onde Deus vem e Ele faz alguma coisa especial para nós. Mas a Bíblia nos mostra lá em Gênesis, eu queria que você abrisse lá no capítulo 1, versículo 14, para você entender o porquê das festas. Por que Deus pediu para celebrar as festas? Gênesis 14 diz assim: disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Então Deus estabeleceu, ou Ele dividiu o tempo em ciclos que nós conhecemos por estações. Então existem tempos específicos para Deus se mover, existem tempos específicos para Deus fazer coisas. E nós compreendemos, estudando a palavra de Deus, que em cada ciclo, em cada tempo, Deus faz alguma coisa específica na nossa direção. Então cada ciclo, cada tempo que Deus tem, cada estação, é um tempo oportuno de Deus para Ele fazer alguma coisa. Eu vou dizer para você que a coisa que Deus mais sabe fazer, aliás, a coisa que Deus só sabe fazer é milagre. Como diz o apóstolo René, padeiro faz pão, costureira faz roupa, mas Deus faz milagre. Então cada estação, cada ciclo é um tempo de Deus produzir um milagre na minha vida e na sua. Eu não sei se tem alguém aqui que precisa de um milagre.